Ô, gente, Brasil, luto na política, eu vou trazer para vocês em plena terça-feira, hoje, feriado nacional no Brasil, dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Gente, a notícia que chega envolvendo Janja, sim, a primeira-dama, a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, vocês vão entender exatamente as falas e o que aconteceu dessa vez. E essas informações, que chegam realmente para entristecer o coração do povo brasileiro. Também vou trazer para vocês nesse vídeo uma briga dentro do PL. Sim, o PL de Jair Messias Bolsonaro, que está dividido, tá, gente? A política, vocês sabem, que às vezes dentro do próprio partido há brigas, há divisões. E deputados do PL discutiram após o Carlos Bolsonaro, provavelmente aí um dos grandes nomes da política no futuro brasileiro, irmão de Flávio Bolsonaro, que com certeza será o candidato da direita, da extrema-direita, filho de Jair Bolsonaro, que está preso domiciliarmente, foi condenado a 27 anos de prisão. E o que aconteceu, gente? O Carlos Bolsonaro, ele foi cortado de uma foto nas redes sociais que reunia ali grandes nomes da política do PL. Vocês vão entender, onde vai as brigas dentro do próprio partido e por que o PL está tão dividido assim. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícia sobre o Lula. Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora. O Lula tá viajando, vocês sabem, Só que o Lula ficou sabendo sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo um delegado, tá? O Lula diz que, delegado brasileiro, tá, gente? Vale ressaltar. O Lula disse que pode adotar reciprocidade contra os Estados Unidos no caso de delegado envolvido na prisão de Ramagem. Um delegado que estava envolvido na prisão de Ramagem, aquele deputado que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado, tá? O Ramagem, ele foi preso pela imigração americana, só ficou preso durante 2 dias. E é um privilégio, gente? Porque os imigrantes nos Estados Unidos, quando são presos, ilegalmente, no caso do Ramagem, ele foi com visto, mas estava ilegal no país, porque o visto já tinha vencido. Enfim, aquele mesmo protocolo que acontece com todos os indocumentados ali naquele país. Só que o Ramagem, ele teve a liberdade concedida somente 2 dias depois de ter sido preso, E tem a mão do Trump aí, tá, gente? E tem a mão do Trump também, mandando ou expulsando o delegado que ajudou aí na prisão de Ramagem dos Estados Unidos, tá? Vocês vão entender exatamente o que aconteceu nessas 3 notícias, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo. Já somos quase 576 mil inscritos, mais de 203 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos começar primeiro com essas mortes, Porque nós estamos falando de mais de uma morte, tá? A Janja, a primeira-dama brasileira, ela disse que falta de regulação das redes sociais leva à morte de mulheres. Em viagem à Espanha, petista volta a fazer campanha pelo controle sobre plataformas digitais. A primeira-dama Janja da Silva afirmou que a suposta ausência de controle sobre redes sociais e big techs contribui para a morte de mulheres. A declaração foi feita na última sexta-feira durante a passagem de representantes do governo brasileiro pela Espanha em participação na primeira mobilização progressista global em Barcelona. Diante do público, a primeira-dama disse que seria obrigação do campo progressista abordar diariamente a regulação das plataformas digitais. A gente vive um momento em que qualquer um faz um discurso de ódio contra uma mulher na internet, na sua rede social. E fica por isso mesmo. E isso tem levado à morte de muitas mulheres e muitas meninas também, disse Janja. Bem, ela classificou as redes sociais como um poder acima de todos os outros, definindo-as como um quinto poder, superior inclusive à imprensa, tradicionalmente chamada de quarto poder. O vídeo com as declarações foi publicado nas redes sociais de sua participação no evento. O canal de Janja está restrito a seguidores, mas o conteúdo circula em outras plataformas. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas informações. Agora, gente, vamos falar sobre essa confusão aí no PL, o Partido Liberal aí de Bolsonaro. Bem, deputados do PL discutem após Carlos Bolsonaro ser cortado de foto nas redes sociais. Lucas Bove classificou a atitude de Ana
Campanolo de supostamente excluir Carlos Bolsonaro como inacreditável e recebeu uma resposta. Bem, esse final de semana, os deputados estaduais do Partido Liberal, Ana Campanolo, de Santa Catarina, e Lucas Bove, de São Paulo, tiveram uma discussão após a catarinense supostamente cortar o pré-candidato ao Senado pelo Estado, Carlos Bolsonaro, do PL, em uma foto publicada em suas redes sociais. No domingo, dia 19, Bove classificou a atitude como inacreditável e logo recebeu a resposta de Campanolo. A parlamentar havia publicado em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, e do deputado federal Daniel Freitas. A foto foi tirada em um almoço organizado por Freitas no estado. No dia seguinte, em suas redes sociais, Lucas Bove revelou que o momento contava ainda com a participação de Carlos Bolsonaro, mas ele teria sido excluído do post por Campanolo. Inacreditável a pequenez do ser humano, disse o paulista na publicação, né, gente? Quais seriam os motivos que essa deputada de Santa Catarina tirou Carlos Bolsonaro da foto, não quis pousar ao lado do político aí, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro? Deixe aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham, né? E qual seria a motivação. Agora, o Lula, a gente disse que pode adotar reciprocidade contra os Estados Unidos no caso de delegado envolvido na prisão de Ramagem. O presidente afirmou que não sabe o que aconteceu e que ficou sabendo do assunto na manhã de hoje, terça-feira. Bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não sabe o que aconteceu no caso do delegado brasileiro envolvido na prisão de Ramagem nos Estados Unidos e afirmou que pode usar reciprocidade contra um americano no Brasil. Foi informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil, disse Lula na porta do hotel em Hanover, em conversa com a imprensa. O presidente ainda afirmou que não aceitará essa ingerência e esse abuso de autoridades que algumas pessoas americanas querem ter com relação ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou sobre o assunto. Essa notícia não tem fundamento. Estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas, disse o ministro. Vieira ressaltou que o delegado trabalha em conjunto com as autoridades americanas em Miami e que todos sabiam dessa função. Bem, ontem, segunda-feira, o governo dos Estados Unidos ordenou que o delegado brasileiro envolvido na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, deixe o país. Para quem não sabe, o Ramagem ele foi condenado a 15 anos de prisão e fugiu do Brasil para os Estados Unidos em setembro do ano passado, quando descobriu que iria passar um bom tempo atrás das grades, né? Como fazem muitos políticos da direita e da extrema-direita, que acabam fugindo e não querem enfrentar realmente a realidade. Bem, deixem aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre essas 3 notícias. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!